Olá a todos vocês. Não, isto não é um cachimbo. Este é um quadro do pintor francês surrealista René Magritte. Mas o que tem a ver com esta afirmação? Mapa não é território. Essa é uma afirmação, meus amigos, de um grande filósofo polonês chamado Alfred Korzybski. Pouco lido, muito pouco lido. Alfred Korzybski nasceu em 1879 e faleceu em 1950. Foi um prolífico filósofo, cientista, matemático. Ele escreveu uma teoria chamada a semântica geral, que nada tem a ver com a semântica da parte linguística. Alfred Korzybski escreveu um livro chamado Ciência e Sanidade, muito interessante. Eu o coloco junto com os ciberneticistas da época dos anos 40 nos Estados Unidos até os anos 70 e depois, obviamente, todas as ordens da cibernética contemporânea. Essa afirmação, mapa não é território, é uma afirmação fantástica que tem a ver com o Isso Não É um Cachimbo, do pintor René Magritte, surrealista, porque parece que nós não conseguimos falar das coisas que vemos efetivamente. Ou nós só conseguimos falar das coisas que vemos. E será que essas coisas são assim mesmo na realidade? Um problema de decodificação e de codificação dos objetos reais. Alfred Korzybski mexe com a essência do conhecimento. Um sujeito que conhece um objeto. Em teoria geral do conhecimento, em filosofia, isso é mexer com a essência do conhecimento. Um pouquinho de teoria geral do conhecimento. Se você diz que o sujeito domina a cena do objeto, você é um subjetivista. Se você diz que o objeto domina a cena do sujeito, você é um objetivista. Dos subjetivistas nasce a psicologia, nasce até as ciências cognitivas. Do objetivismo nasce a ciência que eu chamo de dura, como física, matemática, química, biologia. Mas Alfred Korzybski, ele pensa nessas relações. E quando ele afirma que mapa não é território, é exatamente isso que ele está querendo nos dizer. Que existe um mundo codificado e a decodificação em nossos cérebros não representa realmente o que nós estamos tentando falar da coisa na realidade. Vejamos essa passagem, meus amigos, em Ciência e Sanidade, de Alfred Korzybski. Os humanos estão limitados no seu conhecimento pela estrutura do seu sistema nervoso e pela estrutura das suas linguagens. Humanos não podem experimentar o mundo diretamente, só através das suas abstrações. Eis, meus amigos, a semântica geral em sua essência de Alfred Korzybski. Korzybski funda um instituto chamado Instituto da Semântica Geral em 1938 e ele trabalha até o final de sua vida nesse instituto. Ele escreve muitas coisas e dá seminários regulares nesse instituto
justamente falando sobre a questão da mensagem. A mensagem que está no objeto, na realidade, que imputa nos nossos cérebros e nós então estamos presos na nossa linguagem e nessa caixa craniana cunhada pela evolução que dá o nosso sistema nervoso. Olhem só que interessante, meus amigos, essa afirmação de Gregory Bateson, que é um ciberneticista americano. Vejam só. Esse princípio que Alfred Korzybski tornou famoso impressiona em muitos níveis. Mapa não é território. Ele nos lembra que quando pensamos em cocos ou porcos, não existem cocos ou porcos em nosso cérebro. Em uma maneira mais abstrata, a declaração de Korzybski afirma que em todo pensamento, percepção ou comunicação sobre a percepção, há uma transformação, uma codificação entre o relatório e a coisa relatada. Então, esse território entre a coisa a ser relatada e a coisa relatada por nós, existe um território codificado. E nós, então, tentamos decodificar, dada a nossa linguagem. E aí nós vamos cair num sistema de linguagem. Por isso o Korzybski se preocupa muito com a semântica geral. E escreve sobre isso prolificamente. Muitas coisas ele escreve. Outro filósofo que preocupou-se com isso, só com uma nota nesse vídeo, é Ludwig Wittgenstein, que foi um filósofo austríaco. E Wittgenstein se preocupa exatamente com essa codificação do mundo na realidade e os processos lógicos, portanto linguísticos também. Veja a declaração de Wittgenstein. O meu mundo, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Vejam que interessante. Bom, meus amigos, vejam que Korzybski, de um modo geral, ele estava então percebendo que a coisa em si, o dir in sich de Heidegger, é praticamente impossível ser falado de modo amplo e íntegro. Para Korzybski, nós só conseguimos o experimento ou a experienciação da coisa em si por forma abstrata, dado o problema da decodificação desse código da coisa na realidade que está imputando informações em nós. Tem uma afirmação interessante do Bateson, pegando essa ponte com Alfred Korzybski, dizendo que as formas dos seres e das plantas, as formas que nós temos no mundo, são inputs de mensagens informacionais. E o que é informação? É a diferença que faz a diferença. Essa é uma questão muito interessante que Bateson faz essa ponte com Korzybski. Também, para Korzybski, há de se dizer que não existe uma experiência objetiva. A experiência sempre é subjetiva, porque ela está justamente na percepção da nossa cultura, da nossa linguagem, da sociedade que a gente vive. E apesar dessas questões, a gente consegue falar de uma maneira interessante sobre a coisa que está na realidade, no tempo e espaço, portanto. E nós somos seres temporais e espaciais, espaciotemporais, portanto. Korzybski ele é pouco lido porque teve uma vida conturbada por causa da guerra. Ele, como um polonês, ele se refugiou nos Estados Unidos e ajudou algumas tropas por meio de decodificações de mensagens para que os Estados Unidos então tivessem, entre aspas, informação privilegiada sobre as tropas russas. Então, isso fez com que Korzybski ficasse um pouco como um maléfico na história. Mas a sua filosofia, a sua ciência, a sua matemática, a sua cibernética, portanto, ele, no meu ponto de vista, é das pessoas,
dos filósofos e cientistas que construíram uma ordem, talvez a terceira ordem da cibernética, que depois recai com Bateson falando sobre informação. Mas ele é pouco lido e ele é pouco traduzido também na nossa língua, justamente por causa dessas questões. Apesar dele formar o Instituto de Semântica Geral. Talvez o livro que mais representa o pensamento de Korzybski chama-se Sanidade e Ciência. Vejam, meus amigos, o nome do livro, Sanidade e Ciência, porque ele está combatendo, argumentando na realidade e sugerindo umas novas propostas para o método científico já nos anos 40, dado a sua visão de mundo tão ampliada e tão pensando até num futurismo do que a ciência ia ser a partir dos momentos de que a cibernética começa a revelar esses processos entre o objeto a ser analisado e o objeto analisado por nós, então, e mais então pelo método científico. Mapa não é território, meus amigos. Por isso comecei com a questão, isto não é um cachimbo. O que nós vemos talvez não seja um cachimbo. O cachimbo pode ser uma construção mental e linguística, portanto. Será que ele existe na realidade? Não sabemos. Eu fico por aqui com essas interações com Alfred Korzybski e deixo essa mosquinha do conhecimento picarem vocês para irem atrás desse magnífico pensador e criador da semântica geral. Um abraço a todos vocês, eu desejo paz a todos.